Estamos saudando a todos os amigos e irmãos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 4 de maio de 2024. Nós estamos no segundo trimestre estudando sobre o seguinte tema: a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lição número 5. Os inimigos do cristão. Para a nossa meditação deste sábado, a leitura indicada está na revista, está em 5:7, né? Tiago 5:7, mas na verdade, pelo título dado para essa lição, a leitura na verdade é Tiago 4:7. E para ela o título foi o seguinte: é preciso sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Está escrito assim na palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Meus amados irmãos, ao longo desta semana aqui, nas leituras diárias, nós vimos falando a respeito dos inimigos do cristão, né? E aqui na revista foram mencionados 3 inimigos. Nós falamos do próprio diabo, né? O inimigo das nossas almas, a carne, no sentido de natureza caída, na natureza pecaminosa, e do mundo, no sentido de mundo sem Deus, o mundo apartado de Deus, afastado do Senhor, né? E aí, vimos que os inimigos do cristão tentam nos tirar exatamente da jornada, do caminho correto, do caminho santo, né? Que é a comunhão com o Senhor Jesus, é a vida de santidade, é a vida de perseverança na fé, né? Hoje, a meditação procura reforçar, então, o remédio, a solução para tanto evitar que os nossos inimigos, nos derrubem, quanto para também remediar, né? Então, servem para prevenir que sejamos enlaçados e também para corrigir caso alguém já tenha deixado escorregado no meio do caminho, né? E a meditação traz justamente essa ideia, né? Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, a sujeição a Deus, a resistência ao diabo é a forma que nós cristãos encontramos na palavra de Deus para que os inimigos não nos tirem da jornada cristã, não nos tirem a comunhão com o Senhor. Portanto, é preciso ter uma atitude ativa, né? Ou seja, a nossa conduta é ativa. Então, essa sujeição a Deus é uma decisão que nós tomamos. E resistir ao diabo é outra decisão que nós tomamos. Portanto, é preciso praticarmos, é preciso sermos ativos nessas condutas para não sermos enredados pelos inimigos da nossa alma, né? O diabo, a nossa natureza pecaminosa e o mundo caído, como mencionado na revista. Lembremos que o diabo não desiste de derrubar, né? Tanto é verdade que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós lembramos de um episódio bastante representativo dessa não desistência do adversário, porque a Bíblia diz que ele tentou Jesus e não desistiu de tentá-lo, né?
Vamos lembrar aqui, vamos olhar aqui o versículo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, exatamente no episódio da tentação, só que dessa vez narrado por Lucas. No finzinho da narração sobre a tentação do diabo a Jesus, o narrador, o evangelista Lucas, diz o seguinte, versículo 13: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, quer dizer, de Jesus, por algum tempo. Na versão Almeida, revista e atualizada, esse mesmo versículo 13, está escrito assim: Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos lembrar aqui que o diabo tentou fazer com que Jesus desistisse da missão que ele veio executar, né, que se completaria na cruz do Calvário, né? O diabo tentou Jesus aqui nas tentações tentando fazer com que Jesus, então, tomasse alguma atitude que o desviasse dessa meta, que era morrer na cruz, depois ressuscitar ao terceiro dia, né? Tendo pois morrido em nosso lugar. O diabo tentou aqui várias vezes, né, no episódio da tentação, mas é interessante observar que a palavra de Deus diz que o diabo, parou por um tempo, né? Aguardou mais um pouco. Vamos recordar aqui também que quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver o diabo tentando de novo fazer Jesus não chegar até a cruz. Por exemplo, quando o Senhor Jesus está falando com os discípulos, né? E aí ele revela que vai para Jerusalém e lá ele vai ser maltratado, vai ser espancado, né? E aí o Pedro, influenciado pelo diabo, vai dizer assim: de modo nenhum, Senhor, eu deixarei, né, que isso aconteça. E aí o Senhor Jesus repreende Pedro. Então veja, ali, naquela fala de Pedro, era o diabo de novo tentando impedir que Jesus chegasse até a cruz e consumasse a obra que ele veio realizar. E assim foi ao longo do ministério terreno de Jesus, com alguns tentando matar Jesus, né, com pedradas, por exemplo, né, apedrejar Jesus ao longo das festas, em algumas festas, durante alguns eventos públicos, né? E mesmo quando Jesus já estava crucificado, pendurado que ele estava, houve ali uma fala de soldados, por exemplo, os irmãos reparem isso no final dos evangelhos, né? Dos soldados escarnecendo de Jesus, falando assim: se tu és filho de Deus, então desce aí, desce da cruz aí, e aí creremos que tu és filho de Deus, né? Então veja, mesmo Jesus ali na cruz, o diabo estava tentando fazer com que Jesus descesse, porque Jesus tinha todo o poder mesmo para descer, mas se ele descesse, ele não cumpriria a missão. Então veja, se o diabo tentou Jesus resistiu, mas o diabo aguardou mais um tempinho para ir depois tentar de novo, se ele fez isso com Jesus, com certeza ele vai fazer com os servos de Jesus, conosco. Por isso que é importante que nós tenhamos consciência dos nossos inimigos, saibamos quem são os nossos inimigos, né? Como mencionado na revista, o diabo, a carne, a natureza pecaminosa, o mundo afastado de Deus. São os nossos inimigos. Veja que o nosso inimigo não é o ser humano, né? Então,
Primeiro, temos que ter consciência. Segundo, saber das nossas armas. E sabemos que o diabo não desiste de nos derrubar, até o dia em que nós formos glorificados, seja no arrebatamento da igreja, seja quando o Senhor Jesus nos buscar individualmente, até lá o diabo vai nos tentar. Por isso precisamos estar vigilantes, atentos, tomando cuidado e fazendo isso que o apóstolo Tiago nos disse, sujeitando-nos a Deus e resistindo ao diabo, e aí o diabo fugirá de nós. Não para sempre, né? Mas até o momento oportuno, até que ele não possa mais nos tentar, o que só vai acontecer na glorificação, na nossa glorificação, no arrebatamento da igreja ou na nossa chamada individual, quando o Senhor Jesus nos levar. Perseveremos até o fim, amados, e nos esforcemos para também falar disso para os nossos alunos, a fim de que eles também estejam perseverantes. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. Em nome de Jesus. Amém.